E agora vamos falar do tema do dia, sobre o processo de adoção, porque as casas de acolhimento e instituições públicas abrigavam, em março de 2020, 34.820 crianças e adolescentes. Mais de 60% são adolescentes e a divisão entre gêneros é quase idêntica. Precisamos falar mais e entender sobre a adoção. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o advogado especialista em adoção, Aldo Muro, e a diretora administrativa do Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar de Goiânia, Conviver Goiás, Élita Almeida. E também participa desse bate-papo com a gente, Jéssica Dias, jornalista do Sistema Sagres de Comunicação. Vou começar cumprimentando a Élita. Boa tarde, Élita. Seja bem-vinda ao Tom Maior. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Doutor Aldo, seja bem-vindo ao Tom Maior. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Letícia. Élita Almeida, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês falando de um tema importantíssimo para a sociedade, uma vez que trabalha com a base do sistema social, com os menores adolescentes, né, inclusive a família. Parabenizo vocês a suscitar um tema que todos devem conhecer e, sobretudo, desmistificá-lo para que a sociedade tenha mais facilidade e acesso às crianças em procedimento e processo de adoção. Nós que agradecemos a sua participação, Aldo. Jéssica Dias, boa tarde mais uma vez. Obrigado pela sua participação no nosso Tom Maior. Oi, Letícia, ótima tarde de você. Um abraço especial também ao doutor Aldo, a Élita e a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Para a gente começar esse bate-papo, como já destacou o doutor Aldo, um assunto tão importante, eu vou começar perguntando para o senhor, doutor Aldo, porque para começarmos e entendermos melhor sobre esse processo de adoção, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que significa adoção e quais os tipos de adoção existentes no Brasil. Ok, vamos lá. A primeira coisa que eu quero ressaltar, e é muito importante isso, adoção é um ato de amor incondicional. Eu diria que mais do que ter um filho uterino, adoção significa um ato de amor onde você recebe em seu seio familiar uma pessoa estranha ao gen, mas que vem fazer parte muito mais do que um filho genético. Dito isso, a adoção nada mais é do que um processo judicial onde você faz um reconhecimento de uma terceira pessoa para que ela passe a integrar o teu núcleo familiar como se filho fosse. Importante ressaltar aqui que a adoção ela é irreversível. Eu já vi casos de pessoas que queriam devolver, vejam bem, devolver o filho adotado, o filho adotivo. Isso é impossível, tal qual não se devolve um filho natural, e aí vejam bem, eu não gosto desse termo natural, não é? Mas um filho oriundo de uma relação carnal, você também não devolve um filho adotivo. Ok. O processo de adoção é um processo complexo, porque, obviamente, existe um menor envolvido e todas as vezes que existe um hipossuficiente, um menor, o Ministério Público tem que participar. E, para que haja adoção, tem que haver a desconstituição do poder familiar da família legítima. Essa é a parte talvez mais complexa do processo de adoção. Ou seja, por que essa criança está sendo colocada em um lar para adoção? Em um lar para abrigo, ou seja, uma colocação provisória ou definitiva distinta daquela que o seio de seus entes parentais. Geralmente porque houve violência, violência sexual, uso e abuso de drogas, e aí todos os tipos de drogas, tá? Espancamento é muito comum, mas gostaria que todos tivessem em mente que não é somente a violência física direta por agressão que constitui violência, mas o abandono também, então crianças de rua. E quando tu me perguntas, Jéssica, a questão se há... Jéssica ou Letícia? Bom, enfim, ambas. Eu confesso que me perdi, tá? Eu pensava aqui em questão de adoção internacional. Quando se fala
Em tipos de processo de adoção, eu diria que há basicamente dois processos. O processo de adoção em solo pátrio e processo de adoção internacional, onde a criança será destinada a um estado, né, uma nação diferente do Brasil. Eu vou me limitar um pouquinho e deixar as palavras um pouco para outros. Tá certo, doutor Aldo. Élita, eu queria que você contasse também um pouco sobre a sua experiência. Você também é mãe adotiva, não é? Sim, eu sou mãe adotiva de 3 adolescentes. Foi uma adoção tardia, né? Meus filhos vieram com a idade de 12 anos, 10 anos e 8 anos. São irmãos, né? Irmãos biológicos. Eles foram acolhidos pela comarca de Aparecida de Goiânia e estão comigo há quase 10 anos. Que bacana, Élita. E eu queria, você faz parte aí, né, diretora administrativa do Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar de Goiânia, Conviver Goiás. Eu queria saber como que é o processo, qual que é a vivência que você tem lá dentro? O Grupo de Apoio à Adoção Conviver GEAGO existe em função, né, das instituições de acolhimento, que são os abrigos, e também para as famílias adotivas. Famílias essas que podem ser famílias que têm a adoção dessas crianças, pode ser um parente, né, das crianças, que essas crianças tenham sido adotadas, né, pela família extensa, e famílias adotivas, né, crianças que perderam o vínculo com a família biológica e foram para uma família. Eu não gosto do termo família substituta, porque nós não estamos substituindo ninguém, né? Mas foram para uma família adotiva. A gente percebeu que essas famílias precisavam de um apoio, né? Assim, quando terminava o processo jurídico, né, a papelada do processo de adoção, essas famílias ficavam desassistidas, né? Tanto as crianças como as famílias. O grupo existe para apoio dessas famílias, né? As dificuldades, entender a realidade dessas crianças, né? Essas crianças chegam com uma demanda, né, e uma necessidade emocional muito grande, que muitas famílias, sem entender essa necessidade, acabam devolvendo, o que é inadmissível, né? A devolução dessas crianças para uma instituição de acolhimento novamente, passar por todo o processo de ir para essa família e serem devolvidas. Então, para que fosse evitado essa devolução, né, o grupo de apoio à adoção Conviver GEAGO existe para apoio, né, dessas famílias, para entendimento dessas crianças. Tá certo. E, doutor Aldo, para quem nos acompanha agora aqui no Tom Maior e quer entrar aí no processo de adoção, quais são as suas orientações, os primeiros passos que esses pais, essa mãe ou esse pai tem que tomar agora? Uhum. Eu gostei muito de uma fala. Élida ou Élita? Me perdoe. É Élita? Isso, Élita. Ok. Desculpe, Élita, eu detesto chamar... Eu, com o nome Aldo Muro, sempre tem alguém que me chama de maneira errada, tá? Então, eu gosto sempre de chamar pelo nome correto. Élita, quando você falou em adoção tardia, porque os menores já eram mais crescidinhos, né? Sim. Ok. A primeira coisa, primeiro, parabéns por essa atitude. O brasileiro, ele tem uma noção, uma vontade em escolher crianças pequenas. Geralmente, ele quer crianças em relação à idade abaixo de 2 anos. Me parece que eles se preocupam muito com o nível de cognição, às vezes até escondendo que a criança foi uma criança adotiva. Eu já vou responder a pergunta, tá? Eu gostaria muito que a sociedade desmistificasse isso, porque nós colocamos as crianças em adoção internacional e geralmente elas só vão para a adoção internacional quando no Brasil já não houve mais oportunidade de colocação provisória ou de adoção, obviamente, definitiva. E isso não dá problema nenhum. A criança, independente da faixa etária, ela sempre é muito bem acolhida e ela sempre tem aspectos sociais e, sobretudo, emocionais
benéficos a ela quando adotada, independente da faixa etária. Não existe essa relação entre cognição, em cognição primária e faixa etária, obviamente, para adoção. Okay? Com relação ao processo, a Érita comentou essa papelada, realmente tem papelada. O processo de adoção em si, ele é muito simples, porque verifica-se se a criança... se a família que quer adotar está em condições, veja bem, não precisa ser abastado para adotar, mas simplesmente que tenha uma morada, né, um lar constituído. Nós temos adoções homoafetivas, ou seja, não há diferenciação de gênero, não há essa diferença mais na sociedade, e isso é muito importante ser dito, tá? Porque a constituição de família, repito, é a célula máter da sociedade, independente do gênero dos adotantes. E a papelada, e aí, Élita, depois você faz algum comentário, tá? Se você quiser me corrigir. O que eu observo, a dificuldade não é a adoção em si. A dificuldade, é como eu disse de maneira pretérita, é a desconstituição do poder familiar. E aí, imaginem, vou dar alguns exemplos, tá? Academicamente, eu vejo que dar exemplos, às vezes, informa melhor. Um pai que agredia a criança. Nós tivemos um exemplo de um pai morador de rua, ele batia nos filhos e dizia o seguinte em audiência: bato, aspas, para a polícia não bater. Ok? Então, ele agredia, mas de hospitalizar seus filhos. Então, isso leva a uma desconstituição do poder familiar. Obviamente, esse elo familiar ele é muito forte. Para o Estado rompê-lo, tem todo um procedimento de contraditório, um processo judicial, onde ele tem direito à ampla defesa. Geralmente, eles não têm verbas para contratar um advogado, então um advogado dativo que está à disposição nas comarcas onde há juizado da infância e adolescência, fazem a defesa. Os prazos, porque envolve o Ministério Público e uma defensoria pública, eles são em dobro e em quádruplo. Então, essa burocracia e o tempo, né, ele é longo devido a essa situação da desconstituição do poder familiar. E para que as famílias interessadas em adotar não fiquem desestimuladas ou pessimistas, muitas vezes faz-se a guarda provisória da criança. Essa guarda provisória é um acolhimento familiar. Inclusive, eu recomendo, eu não gosto de acolhimento institucional, porque no início aí da chamada do programa, né, 60% a 63% das crianças estão em casas de acolhimento, né? Em Goiás, nós temos poucas casas de acolhimento público. Quando se vai para o interior, esse número é zero ou pífio, ele é ínfimo, tá? E há violência nessas casas de acolhimento, sim, intermenores, e muitas vezes essas crianças se expõem para pessoas que vão a visitar, frequentar distribuidores. Há problemas, sim, em casas de acolhimento. Concernente, por fim, a família substituta, né, temporária, eu tenho muito receio a isso, principalmente, Elita, quando há devolução. Nós fizemos uma adoção de uma criança, ela já tinha passado por 4 residências. Assim que antes dela ir para a Itália, ela passou aqui em casa, eu peguei muito essa criança. Geralmente é difícil não desenvolver um elo afetivo, né? E ela passou aqui no condomínio e ela falou assim: tio, eu já estive no seu condomínio. Ou seja, uma família de alta renda já tinha feito um acolhimento provisório, né, um apadrinhamento, e essas 4 passagens deixou uma sequela emocional muito ruim, porque a devolução constante fez com que a autoestima do menor parecesse que ele era indesejado por todas essas famílias. E essa criança, né, se perguntava: será que um dia eu vou ser adotada? Não sei se eu respondi, tá? Mas, em suma, o processo de desconstituição da família genética que é difícil, longo, obviamente demorado. A adoção em si, sobretudo em Goiânia e Aparecida, eu vejo com excelentes olhos as varas de infância e juventude, são muito rápidas, são muito céleres. Já chegamos, as adoções internacionais, gente, levam de 30 a 40 dias. Isso é uma velocidade absurda para um processo latino, né, para um processo brasileiro. Isso justifica aquela fala, né, que a gente sempre ouve quando fala em adoção, que é uma espera demorada, uma longa espera, né, o processo de adoção,
demora muito a chegar, né, ao acolhimento da criança dentro de casa, mas justifica, né, doutor Aldo, pelo fato aí de ter tantas devoluções, desistências. Triste a gente falar isso, né? Triste a gente saber que tem pessoas que colocam a esperança em crianças que estão ali naquele processo de adoção e acaba desistindo aí de amar essa criança. Élita, qual que é o... Desculpe, me desculpe, tá? Não confundir, me desculpe, Élita, também, não confundir com o processo de seleção onde a família se inscreve para a adoção e tem todo o procedimento social com o processo judicial em si. Tá? São duas coisas distintas. Essa avaliação pela assistência social, pelo grupo multidisciplinar do judiciário, ela é distinta da adoção. Para isso tem uma fila de espera. Então, os casais, obviamente, já tentando, né, naturalmente, a criança, depois por processos de inseminação artificial, que é muito doloroso para os cônjuges, ainda tem que esperar uma fila, eles têm uma fila de espera. Quando são chamadas, ainda tem todo o procedimento socioeconômico para a adoção, porque nem todos os casais estão aptos a terem filhos, tá? Então, não confundir esses dois procedimentos. Me perdoem a interrupção. Imagina. Élita, eu queria saber um pouco do cenário, de como está esse cenário de adoção aqui em Goiânia. Falando um pouco sobre perfil, né? Às vezes as pessoas reclamam da demora porque o perfil dessa pessoa é uma criança pequena. Hoje, no estado de Goiás, a gente tem muitas crianças disponíveis à adoção, mas a maioria delas são maiores de 5 anos de idade, grupos de irmãos, e a gente entende que grupos de irmãos 3 ou mais, muitos adolescentes maiores de 12 anos e crianças especiais. No estado de Goiás, hoje, a gente tem aproximadamente aí 1.000 crianças, 800 crianças disponíveis à adoção, mas a maioria delas são grupos de irmãos, crianças em necessidades especiais e adolescentes. Né? E aí, às vezes, as pessoas reclamam que demora, né, por conta do perfil. Né? A criança que está disponível à adoção não é a criança que encaixa no perfil daquela família. Né? E isso, família, a gente conta como casais homoafetivos, crianças, famílias, casal heterossexual e pessoas solteiras, viúvas, separadas, todos podem adotar e devem adotar, né? Não é porque não tem um companheiro que a pessoa não pode adotar. E no estado de Goiás, a gente tem o grupo de apoio, né, que faz o acompanhamento dessas famílias e dessas crianças, mas algumas comarcas ainda é muito difícil, ainda se tem ainda uma pouca informação, né, do que deve ser feito, o que deve procurar, qual que é o primeiro passo, né, para essa adoção. Élita, doutor Aldo, acredito que essa realidade que a Élita acabou de contar aqui para a gente deve acontecer também em outras cidades. Então, eu queria saber de vocês o que precisa ser feito para a gente tentar começar a mudar essa realidade que acontece aqui em Goiânia, o que a sociedade precisa fazer, o que nós, como cidadãos, também podemos fazer. Ok. Uma coisa que é muito importante, toda comarca ela é obrigada a informar a CEJAI, que é a Comissão Especial Judiciária de Adoções Internacionais, o quantitativo de crianças disponíveis para adoção em suas respectivas comarcas. Essa informação ela não fica somente disponível para a CEJAI. Por que CEJAI? Porque CEJAI é diretamente ligada ao Tribunal de Justiça, que seria um grau superior ao primeiro grau de jurisdição que faz as adoções. Mas vejam bem, diante de tantos problemas que há na sociedade, né? Furto, roubo, estupro, latrocínio, e essas realidades não são distintas no interior, a adoção acaba ficando relegada, porque é um processo que se vê muito adoção indireta ou adoção fática nas comarcas do interior.
O que é isso? A adoção direcionada é quando a pessoa... a lista de espera é justamente para isso, tá? Para que eu não leve a criança e o casal e simplesmente o magistrado homologue, isso é crime, os magistrados não fazem isso, mas muitas vezes existe uma situação fática. O que acontece? A família fica com uma criança 2, 3, 4 anos e depois requer a adoção. Então, imagine aí, Elita, você vive essa realidade, você imagina você ter uma criança que você convive com ela, por mim 2 dias já é mais do que suficiente, 2 horas já é, né? É teu filho e você tem que devolver essa criança porque o magistrado vem ou o Ministério Público, né, é em processo, não que eles estejam errados, a lei fala isso, não, tem que ir para a lista de adoção. Você está há 5 anos com a criança, o que você faz? Você continua numa situação irregular até que ela fique maior de idade e aí há toda uma diferença em relação aos critérios, né? Não será mais, pode até ser feita a adoção, mas é uma outra situação fática. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, a mídia, sobretudo, e essas associações, cobrar que as comarcas do interior tenham uma informação maior, porque a família pode fazer a inscrição em outras comarcas. Ah, mas o magistrado de lá não aceita a família de outra comarca porque não reside aqui, tem que comprovar a residência. Ok, mas eu vou deixar essa criança em abrigo, não é nem esse nome, né? Em acolhimento ou em situação de violência por estar na rua, por não ter essa família, há uma forma de organizar isso. Tá? A questão da adoção internacional. Pasmem, eu já vi maior de 24 anos, a pessoa tinha mais de 24 anos, ainda em situação de acolhimento público na lista de adoção internacional. Ora, não há o que se falar em adoção de uma pessoa com mais de 24 anos. Né? Pode acontecer, claro, a lei permite, mas não é a situação que nós queremos. Então, tirar essa questão da idade. Quando se faz adoção, não se está comprando uma boneca. Existem pessoas que... Gente, eu trabalho de maneira dativa, tá? Nunca recebi nada por esse tipo de trabalho. Então, as pessoas falam assim, doutor, mas eu quero uma criança parecida comigo. Eu quero branca. Ah, não, eu quero uma criança pretinha, tão bonitinha. Não, gente, não é boneca. Então, a primeira situação. Faixa etária, elimina isso. A criança chega para ti como chega um filho. Primeiro local. Segundo, ter paciência de esperar o processo judicial, porque a desconstituição é morosa. Terceiro, não se resignar com condições que são exigidas pelo núcleo multidisciplinar, porque nós temos a tendência, seres humanos, né, de não aceitarmos que alguém aponte as nossas falhas. Sim, vamos corrigir, lá tem psicólogos e assistentes sociais extremamente experientes, mas sabemos quando a adoção não vai dar certo. Eu vou lhes dar um exemplo. Na semana passada eu recebi uma ligação da Itália e a pessoa que adotou uma criança há 16 anos falou assim, lá não se chama de doutor, né? Ela me chama de professor, porque eu sou professor da universidade, então eu falava, professor, eu precisaria do diagnóstico, do relatório da criança, porque ele está apresentando problemas, ele foi preso. É isso, ele está usando droga, foi preso. Isso provavelmente é o gene, isso vem dos antecedentes. Não existe isso. Não existe essa questão. Os sociólogos e antropólogos que me desculpem. A criação, o fruto, o meio onde foi criada a criança é que tem espelho, reflexo sobre sua conduta. Não adianta dizer, eu não quero uma criança adotada porque ela vai trazer mazelas pretéritas. Doenças, não se furtem a pegar uma criança com Down, não se furtem a pegar uma criança com algum tipo de doença. Gente, o amor, a inteligência de uma criança com Down é algo impressionante. Então, quando forem rompidas essas barreiras das mazelas do ser humano, as adoções serão mais fáceis. E o que nós temos que fazer? Cobrar do judiciário essas informações, sobretudo do interior, tá? Brasília é muito fácil, porque é distrital, né? Para que nós também consigamos fazer adoções no interior. E aí as associações e a mídia podem nos ajudar muito. Elita? Eu vou complementar com a sua fala, dizendo que não dá para um pretendente à adoção chegar, não ter informação de como que funciona a adoção, e especialmente no nosso país. Não dá para ele não se orientar a respeito de como que essa criança está, né? Não dá para que você ache que vai encontrar uma criança branca dos olhos azuis dentro de um abrigo.
e bem cuidada e bem tratada, você não vai encontrar, né? Você vai encontrar uma criança dentro de um abrigo com um histórico difícil, né? Com uma história difícil, especialmente se for já uma criança maior, ela vai se lembrar, né? Dessa genitora, desse genitor. Temos que lembrar que a maioria das crianças que estão lá, a genitora não sabe quem é o pai, né? É uma paternidade desconhecida. E também não dá para ficar escolhendo, né? Não pode ter isso, não pode ter aquilo, tem que ser saudável. Muitas vezes a gente esbarra com pessoas que justificam a devolução porque a criança tem uma alergia. Ah, mas não me foi informado que a criança era alérgica a isso ou aquilo. Não, porque as instituições também dependem de uma rede pública de saúde, que nem sempre dá para levar 30 crianças ao médico e ter o histórico, né, de saúde dessas crianças de uma forma lúcida e clara para informar esse pretendente à adoção. Eu acho que o pontapé inicial se você está pretendendo adotar, é bom você conhecer a realidade no Brasil da adoção e a realidade das crianças que estão institucionalizadas. Elita Almeida, que é diretora administrativa do Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar de Goiânia, Conviver Goiás. Muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior, Elita. Eu agradeço o espaço, né? É sempre bom a gente falar sobre esse assunto. Eu sou uma apaixonada, né, no assunto, sou mãe adotiva, com muito orgulho, gosto de contar a minha história, gosto de informar, né? Eu agradeço o Conviver, está sempre aberto a novas pessoas que chegam. A gente está nas redes sociais, tem o grupo de WhatsApp, a gente tem reuniões mensais. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço. Doutor Aldo Moura, advogado especialista em adoção, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Tom Maior. Disponha a pena que o tempo é tão diminuto por um assunto extremamente importante. Eu já falo demais, né? Mas eu ficaria aqui 1-2 horas falando. As experiências são muito importantes, até para acalmar aqueles casais que estão no porvir da adoção. Eu parabenizo a Rede Sagres, me parece que é rede, tá? Mas enfim, a TV Sagres. Elita, meus parabéns pelo seu ato de amor incondicional e pelo trabalho frutífero. Me coloco à disposição, você pode ter meu contato com a produção, ok? Ressalto, eu só faço esse trabalho de maneira ativa e voluntária, ajudo as famílias e deixo, por fim, a mensagem a todos os pais que já adotaram, que acolhem, que abrigam, que não se usa mais esse termo, e que querem adotar. Façam-no sem medo do que está para vir. Quando uma criança vem oriunda de uma gestação de 9 meses, elas têm alergias, elas têm doenças, elas têm idiosincrasias, têm personalidades e espíritos, nós somos espíritos distintos dos pais, dos avós, não são fáceis como nenhum de nós é. Cada ser humano, e aí parafraseando um grande filósofo, é um universo. E assim, a adoção é um universo próprio, constituído por mais de 2 pessoas e por um ser que muitas vezes entra com toda uma realidade pretérita desenvolvida. Um beijo no coração de vocês, parabéns pela iniciativa. Obrigada, doutor Aldo. Jéssica Dias, também eu agradeço a sua participação mais uma vez no nosso Tom Maior. Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigada a você, ao doutor Aldo, a Elita. Com certeza teria aqui muitas outras questões para falar sobre um tema tão importante, mas quem sabe numa próxima já fica aqui o nosso convite, né, Letícia? Um abraço a todos e até amanhã. E você pode acessar essa entrevista só acessando nosso sagresonline.com.br ou então mirando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Estará tudo disponível para você.